Este conteúdo é apresentado por Fogobet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. Fogobet é na MF. Olá, eu sou o Eduardo Couto e começa agora o Boletim MF Olímpico, com os destaques desta sexta-feira, 23 de junho, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E está aberto o maior espetáculo do esporte mundial, os Jogos Olímpicos na 32ª edição da história, depois de um ano de adiamento por causa da maior crise sanitária do século XXI. A cerimônia apresentou boa parte da cultura japonesa para o público, desde a tradição teatral aos videogames. Na apresentação inicial, muita luz, muito distanciamento e a prova de que a tecnologia pode somar ao ser humano e preencher aquilo que ele sozinho não é capaz de fazer. No tradicional desfile dos atletas, ordem alfabética local, então vimos uma ordem bem diferente do tradicional. Para além da ordem, poucos atletas, mas muita música de videogame e muita animação dos atletas para animar o desfile. Depois dele, muita emoção com Imagine, de John Lennon, uma forma de tentar integrar os povos e desenvolver essa integração dos povos nas Olimpíadas. Um show de drones que fechou o espaço aéreo de uma das principais cidades asiáticas foi um dos momentos altos da festa de abertura. E claro, tivemos também o protocolar discurso dos comitês olímpicos. Em uma das partes mais emocionantes da cerimônia, o revezamento da tocha e o acendimento da pira olímpica por Naomi Osaka, que representa o espírito de inclusão dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Como característico, antes mesmo da abertura oficial de Tóquio 2020, as competições já aconteceram na Terra do Sol Nascente. Na terça-feira, com o softball, os anfitriões foram os responsáveis por abrir os trabalhos. E com uma vitória, as japonesas venceram as australianas por 8-1. Ainda na primeira rodada do softball, as americanas venceram a Itália por 2-0 e o Canadá bateu no México por 4-0. A segunda rodada também já aconteceu na quinta-feira. Japão e os Estados Unidos confirmaram mais uma vitória. Os Estados Unidos bateu o Canadá por 1-0, enquanto o Japão bateu o México por 3-2. A Austrália, por sua vez, conquistou sua primeira vitória ao bater a Itália por 3-2. No futebol, o Brasil estreou com grande estilo. O primeiro com as mulheres que golearam a China por 5-0 na quarta. A rainha Marta liderou a Canarinho e marcou 2 gols. Debinha, Bia, Zanerato e Andressa Alves também deixaram sua marca cada uma, com 1 gol. Ainda na primeira rodada do futebol feminino pelo Grupo F, o Grupo do Brasil, os Países Baixos, próximo adversário do Brasil, no sábado às 8 da manhã, massacrou a Zâmbia pelo placar de 10-3. Pelo Grupo E, a Grã-Bretanha venceu o Chile por 2-0, enquanto o Japão e o Canadá ficaram no empate em 1-1. No chamado Grupo da Morte do futebol feminino, o Grupo G, Suécia e Austrália começaram com o pé direito. As suecas surpreenderam e aplicaram 3-0 nas americanas, enquanto as australianas venceram o duelo do continente ao bater a Nova Zelândia pelo placar de 2-1. E os homens também estrearam bem no futebol na quinta. Com 3 gols de Richarlison, a seleção brasileira masculina de futebol superou a Alemanha por 4-2. O Brasil chegou a abrir 3-0, sofreu 2 gols, mas Paulinho garantiu a vitória na estreia em cima dos alemães, que marcaram com Ameri e Ashi. Costa do Marfim e Arábia Saudita completam o Grupo D, com a vitória dos marfinenses por 2-1. Pelo Grupo C, os mexicanos golearam a França por 4-1, já o Japão venceu a África do Sul por 1-0. Nova Zelândia e Romênia venceram no Grupo B. Os neozelandeses venceram os sul-coreanos por 1-0, mesmo placar a vitória dos romênios sobre os hondurenhos. No Grupo C, a Argentina e Espanha decepcionaram. Os hermanos perderam para a Austrália por 2-0, enquanto a Espanha não saiu do 0-0 contra o Egito. Devidamente abertos, os Jogos Olímpicos prosseguem durante a noite e madrugada dessa sexta e sábado no Brasil.
Vamos chegando ao fim dessa edição do Boletim MF Olímpico. Esta é uma produção apresentada por Fogobet, a casa de apostas oficial da O Melhor do Futebol. Esta edição foi produzida por Eduardo Couto e Nilson Júnior. Locução e edição também desse que vos fala, Eduardo Couto. Você encontra o Boletim MF Olímpico nos principais reprodutores de podcast. Ele também é exibido diariamente ao meio-dia e às 4 da tarde na O Melhor do Futebol, por meio do site www.omelhordofutebol.com. Acompanhe-nos nas redes sociais no @WebRadioMF. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá. Valeu e até a próxima edição. Viva o esporte e vai, time Brasil! Você está conectado com a melhor web rádio esportiva do Brasil. MF.